Queridos irmãos, queridas irmãs, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais e também os desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação de hoje, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos explanar um pouco sobre a parábola da figueira estéril que está nos evangelhos de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta, perguntando: quem é que veio numa casa espírita pela primeira vez? Tem alguém aqui? A primeira vez na casa espírita ou nesta casa? Na casa espírita. Sejam muito bem-vindos. Nós esperamos que aqui vocês encontrem as respostas às perguntas que sempre fizeram e não encontraram. Que a doutrina espírita tem essa meta: trazer as respostas que foram negadas por muito tempo, tirar o véu dessas verdades esquecidas. Temos alguns outros recados. Nós temos aqui, vocês que estão vindo pela primeira vez, lá no fundo tem um resumo do ensino dos Espíritos, que foi compilado do Espiritismo na sua expressão mais simples, de Allan Kardec, editado pela Weber, e está ali à disposição. Também outros recados. Aqui no andar de cima funciona a mocidade, a evangelização da mocidade e a evangelização infantil. São sempre bem-vindos e sempre na segunda-feira é essa atividade. Inicialmente vamos fazer uma prece. Aqueles que quiserem e puderem fechar os olhos, para que nós nos conectamos com a esfera mais alta, com Jesus, com os mentores desta casa, com os nossos mentores, para que nos inspire, nos ilumine e que possamos sair daqui melhor que quando aqui chegamos, levando os conhecimentos da nossa palestra de hoje. Que assim seja. Eu também convido aqueles que nos assistem pelas redes sociais a que venham na nossa casa receber os refúgios que emanam aqui, tomar um passe, conhecer a nossa casa. Ah, mas está chovendo? Aí eu vou usar uma frase de Jesus quando ele disse para aquele paralítico: levanta, toma teu leito e anda. Eu falo: levanta, toma o teu guarda-chuva e vem, nós estamos te esperando. Os evangelistas registraram 32 parábolas, e parábola é uma pequena história para transmitir ensinamentos complexos. Jesus usou de parábolas para esclarecer melhor seus ensinos. São figuras e quadros do dia a dia para facilitar a compreensão das coisas espirituais, e tem sempre um fim moral, um meio de fazer compreender uma lição espiritual. O tema de hoje é a parábola da figueira estéril. Aqui todos conhecem uma planta chamada figueira. Quem não conhece? Quem não conhece, levanta a mão, por favor. Nós vamos explicar.
Muitos não conhecem a figueira, mas nós conhecemos uma goiabeira, não? A grande maioria conhece uma goiabeira, uma mangueira, uma figueira. São todos fruteiras. E a figueira era comum naquele tempo de Jesus, na Palestina. Nos evangelhos é citado mais de uma vez a figura da figueira. Então, quando eu disser figueira, então vocês imaginem uma goiabeira, uma laranjeira, uma fruteira qualquer, desde que vá procurar o fruto e encontre. Mas vamos lá. Marcos escreveu assim: pela manhã, Jesus, ao voltar à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela, e nela só achou folhas, e disse-lhe: jamais nasça de ti frutos. E no mesmo instante a figueira secou. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente a figueira secou? E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito, e tudo o que com fé pedis em vossas orações haveis de receber. É uma parábola que vai nos ensinar algumas coisas. Se nós encararmos pelo lado científico, nós vamos observar a morte da figueira. Em virtude de uma grande quantidade de fluidos magnéticos que imediatamente secaram ela. É igual nós vemos hoje o olho gordo, que nada mais é o poder do magnetismo que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A figueira não dava fruto porque estava doente e deficiente. E Jesus, que além de ser o maior médico que passou por esse mundo, é também o maior agrônomo que passou por aqui. Ele, conhecendo o mal da figueira, quis dar uma lição aos seus discípulos, para ensinar a que tivessem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens, as instituições infrutíferas, isto é, estéreis, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. E agora, pelo lado filosófico, a parábola lembra a necessidade da prática das boas obras, das boas ações, não só pelas instituições, também pelas pessoas. Um indivíduo, por mais investido que estiver, por mais rico que seja, mais preso ao seu egoísmo, é semelhante a uma figueira estéril, da qual, em nos aproximamos, não vemos mais que folhas. Uma instituição ou associação religiosa, onde se faça a questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propagação do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé. Essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, não passa de uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos de uma religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas a dos frutos.
A religião do Cristo é a da caridade, é a fé do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou foi a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a convicção da necessidade da prática da caridade. É o que nós deveremos sempre fazer, praticar a caridade. Aquele que tiver essa fé, tudo o que pedir em suas orações vai receber, porque vai limitar seus pedidos ao que for de utilidade espiritual. A figueira sem frutas é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas da humanidade, não dão frutos, só folhas. Desta parábola aprende-se também que a esterilidade é o mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é nota dissonante que estorva a harmonia universal. Acontece que quando chega o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo da ação onde se implantou. A figueira estéril da parábola é a exemplificação dessas manifestações atípicas que se desdobram às nossas vistas. Vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma fruteira, está bem entroncada, bem folhada, bem adubada. Vamos procurar o fruto e nenhuma fruta encontramos. A esterilidade é mal que se manifesta nas coisas materiais e transcendentais, isto é, espirituais. Existem pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, nem água que as faça frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. O que a pessoa não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação do santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Não era a culpa da figueira não ter frutos, não era a estação de figos. A maldição da figueira foi para conquistar a confiança dos discípulos no poder de Jesus. O Senhor, que ia sofrer aos olhos de todos e carregar o peso da sua cruz, precisava fortalecer o ânimo de seus discípulos com esse sinal antecipado que ele deu. Quando o Espírito necessita colher experiências por meio de uma personagem que esteja sendo vivificada ou animada por ele, e essa personagem não corresponde, não produzindo frutos, mas apenas as folhas inúteis das aparências, o único remédio que resta ao Espírito para que não perca seu tempo é secar ou cortar a ligação, avisando que naquela vida ninguém mais aproveitará dela qualquer resultado positivo. Cabe à personalidade aceitar os estímulos do Espírito e produzir frutos, seja ou não época de fazê-los. E Carlos Pastorino nos alerta
O Espírito precisa avançar e temos por obrigação corresponder à sua expectativa, sem exigir épocas especiais. O cristão tem que passar por cima de tudo, abandonando conforto, amores, amizades, comodismos, riquezas, vantagens para obedecer aos apelos do Espírito, que não obriga, mas convida e pede e solicita com gemidos inenarráveis, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Se o não fizermos, não desencarnaremos instantaneamente, mas secaremos até as raízes, as ligações com a espiritualidade superior, que verifica não poder contar conosco nessa existência, pelo menos. Assim, compreendemos algumas das várias expressões empregadas na conclusão da lição evangélica e que, no sentido literal, são incompreensíveis por absurdas. Jesus teve fome, ou seja, um indivíduo que tem fome, e essa individualidade manifesta alguma necessidade vital e vê uma fruteira cheia de folhas, isto é, uma personagem com possibilidades, vai ver se encontra frutos, vai verificar se pode aproveitá-la para o serviço. Nada encontra, porque a desculpa é exatamente: não tenho tempo, não é a minha hora, não está ainda na época, preciso gozar na cidade, aposentar-me, esperar enviuvar, mais tarde, esperar a chuva passar, esperar o carnaval passar, esperar a Páscoa passar, depois eu trabalho. O momento é agora. O que falta na realidade é amor e boa vontade, porque não há horas para evoluir, o tempo todo é tempo de evolução. O progresso é obrigação de todos os minutos e segundos e não se condiciona a estações nem épocas. Lógico que diante da falta de disposição tem que vir a condenação. Não é propriamente maldição. O Espírito diz em um dos tempos: de agora em diante percam-se as esperanças de obter fruto de ti nesta encarnação. A lição, portanto, é lógica e oportuna. Abramos os olhos enquanto é tempo. Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza o recurso das alegorias para transmitir o ensinamento moral, como é o que nós estamos aprendendo hoje. E é o que faz quando identifica os sinais de transformações ocorridos na figueira. O processo de renovação espiritual, e cedo ou tarde, alcança o Espírito. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que nada de bom produzem. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, de exemplificarem o que pregam. Da mesma forma, o Espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacita a criatura a transformar-se em ajudante do Pai, como anuncia o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a labor de Deus, o edifício de Deus. É Paulo confirmando a sua condição de cooperador de Deus e designando a
lavoura, o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiados do Evangelho, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porque o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. A figueira estéril representa as pessoas que apresentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Os oradores, que têm mais brilho do que surdez, cujas palavras trazem verniz superficial, que agradam aos ouvidos, sem que revelem algo de substancial para os corações. A figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. O que mais às vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas falhas frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem à humanidade cairão reduzidas a nada. Todos os que são deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que sepulta. A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidade de transformar para melhor, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro, são portadores de razoável conhecimento, falam bem, atraindo pessoas em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensinam. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam em seguida, decepcionados, por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consciência dos ensinamentos divulgados. O Espiritismo nos orienta como proceder nestes tempos de transformação, em que a pessoa se mostra preocupada com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. O Espiritismo nos apoia nessa fase de transição, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada no futuro. Nós devemos ser umas fruteiras que produzem frutos, e não apenas folhas. E quando nos procurarem, possam encontrar em nós alguma coisa que vai saciar a fome de saber, a fome de cultura, a fome de apoio, a fome de ciência. Porque todos nós, aqui presentes, e que nos assistem também, todos nós somos fruteiras, apenas esperando o momento certo para produzirmos o fruto da nossa fé, e que tenhamos fé em nós mesmos, sabendo que
De acordo com a doutrina espírita, essa doutrina que consola, nós podemos consolar sempre aqueles que nos procurarem. E é dessa forma que nós teremos a fruteira com frutos e não estéril. Porque o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar os espíritos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. A nossa satisfação como espíritas é podermos ajudar sempre, é estar sempre dispostos a dar de nós em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Paz-nos a todos. Façamos agora a prece de encerramento. Aqueles que quiserem, puderem cerrar seus olhos, já que estamos em sintonia com o plano mais alto, agradecer esse momento em que nós, mais uma vez, estivemos reunidos em nome de Jesus, para aprender com Ele, a sermos frutos melhores em sua seara, trabalhadores melhores em sua seara. Que Jesus nos ilumine e nos proteja de volta aos nossos lares. Que assim seja.